Estamos de volta e com um alerta para você que pretende comprar ou trocar de carro. Muitos consumidores têm o hábito de sair com o veículo da concessionária sem o seguro. Preferem deixar para resolver ou renovar dias depois. O problema é que se alguma coisa acontecer, como por exemplo o furto do veículo, o dono vai ter muita dor de cabeça. Foi o que aconteceu com uma consumidora de São Paulo. Vamos conferir na reportagem de Caio Baltazar. Ao escolher um carro para comprar, a professora Alessandra buscou aquele que atendesse a todas as necessidades da família. Em seguida, veio o segundo item, que para ela é muito importante: o seguro para o veículo. Aliás, ficar sem ele, nem pensar. Principalmente a questão de tranquilidade. Você sai com o carro já segurado, evita um transtorno, né, do decorrer até chegar em casa. É um carro novo, é um carro que é avisado, né? Então essa questão dessa tranquilidade, você ter a seguradora que vai te garantir, né, um caso de uma emergência, né, você ter o veículo de volta, até a questão de te socorrer no meio da pista, um asfalto, alguma coisa. Então dá uma tranquilidade. Hoje, como a maioria das pessoas compram o veículo financiado, é uma garantia de que ela vai possuir aquele veículo até o final do pagamento, porque se o veículo é roubado, você vai ter que continuar pagando as prestações. Em São Paulo, uma consumidora perdeu o carro 0 km que tinha acabado de comprar. Ela preferiu retirar o veículo da concessionária antes de fazer o seguro. No dia seguinte, o automóvel foi furtado. Só depois, ela enviou a proposta para a agência de seguro e chegou a pagar a primeira parcela. Mas, ao saber do furto, a seguradora se negou a pagar a indenização. A seguradora afirmou que só foi informada do furto 20 dias depois do acontecido. A consumidora entrou com ação na justiça para receber a indenização, mas as instâncias inferiores não aceitaram os argumentos apresentados, por entender que o seguro não estava devidamente efetivado quando ocorreu o furto. A consumidora recorreu ao STJ. O relator do processo, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a proposta é firmada com o consentimento das duas partes, o que não foi o caso, porque a seguradora não havia recebido o pedido. O ministro acrescentou ainda que, ao receber a proposta, a seguradora ainda tem 15 dias para decidir se vai aceitar ou não. Com esse entendimento, o pedido de indenização foi negado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Bom, e para falar sobre os seguros, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Walter, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós vimos aí na reportagem um caso relacionado à proposta. Qual é a vantagem de sair da concessionária com o seguro feito? A vantagem é de que você vai ter a cobertura integral do veículo desde o trajeto da concessionária até a sua residência, até o seu trabalho, sem o risco de que, nesse interregno, você tenha o carro furtado, colidido. O fato que aconteceu nesse precedente, que é um caso que quase nunca vai se repetir, é que a consumidora retirou o carro e não tinha enviado a proposta aceita para a seguradora. Então a seguradora não teve como fechar o seguro e fazer a cobertura, que depende de vistoria, pagamento de parcela e conferência de nota fiscal. O que é a conclusão que a gente tira disso? Você só fecha o seguro depois que você expediu o documento de proposta para a seguradora com aceite e ela te devolve a documentação que vem, por exemplo, a carteirinha, as explicações, o 0800, o adesivo. É ali que fecha o contrato de seguro. E a seguradora pode negar essa proposta? Pode. Em alguns casos pode haver a negativa desde que haja fundamentação, desde que haja algumas condições subjetivas ou objetivas, por exemplo, o condutor do veículo não ter carteira, não estar habilitado, ou ser menor de idade. Algumas pessoas tentam fazer seguro porque ganharam um carro de presente, mas ainda não tem habilitação. Isso é vedado. Entendi. Walter, o Pedro Felipe, um internauta, deixou uma perguntinha no Facebook, vamos ver? A famosa pergunta no questionário de determinação do risco acerca da existência de outro condutor eventual. Com idade menor que 25 anos, realmente ilide a responsabilidade do seguro no caso de sinistro ocasionado por esse condutor eventual? Essa pergunta é uma pergunta muito importante porque nós temos que lembrar que o seguro é baseado na boa-fé, ou seja, o assegurado tem que declarar a verdade perante a empresa. Quando se coloca o condutor principal, significa aquele que vai conduzir na maior parcela de tempo o veículo. O condutor eventual é aquela pessoa que vai conduzir na menor parte do tempo. Acontece muito com o pai que tem 2 filhos, ou que tem um filho que um filho vai para a faculdade de manhã, outro filho vai para a faculdade à noite, o pai usa o veículo à tarde. Então esse partilhamento ele não é proibido.
O que você vai ter que declarar é qual é o que vai utilizar o carro por maior interregno de tempo. O que não pode é você se utilizar dessa figura do condutor principal maior de 25 anos apenas para obter um valor de prêmio mais barato, ou seja, para pagar um valor mais baixo no seguro do veículo. Se isso daí for comprovado, e se tiver comprovado essa má-fé, ou seja, o condutor principal nunca conduz o veículo, pode haver uma discussão judicial e pode haver a não cobertura por parte da seguradora. De outro lado, se você declara a realidade, você está de boa fé e você não vai ter problemas para obter a cobertura do seguro. Agora, na eventualidade de uma pessoa conduzir apenas uma vez ou apenas 2 vezes, um parente que chegou de fora e vai conduzir o veículo ali eventualmente, nessas hipóteses o judiciário tem interpretado o contrato em favor do consumidor e colocado que ele estando de boa fé tem que haver a cobertura. Afinal, o seguro é do veículo, não é do condutor. Ok. Outra pergunta, acho que é da Márcia. Márcia, ela quer saber. Renovei o seguro do carro por mais 12 meses e o valor foi pago à vista. Mas precisei vender o automóvel 3 meses após a renovação. Não tem outro veículo para o qual transferir o seguro. Há alguma norma que obrigue a seguradora a me restituir o valor que não será usado? Ou seja, tenho direito a receber o que já foi pago pelos 9 meses que estarei sem carro e, portanto, não usarei o seguro? Muito boa a pergunta da Márcia, porque ela demonstra para nós que o contrato de seguro, ele é normalmente contratado anualmente. Quando você renova, você tem o desconto, mas é um contrato que, vamos lá, é caro. As renovações, elas geram um desconto. Não importa se é um contrato novo ou renovado, se você deixou de usar esse veículo, ou você vendeu, ou você simplesmente parou de utilizá-lo e vai perder a propriedade do veículo, você pode pedir o abatimento proporcional, ou seja, a devolução do período em que você não vai usar o carro. Isso já está, de tão comum essa discussão, já está especificado numa planilha da SUSEP. Basta você buscar no site da SUSEP, ele vai estar lá. A partir de 15 dias, até o dia 364 do seu seguro, você vai poder ter a devolução proporcional do valor pago. Isso é importante porque tem gente que vende o carro, se esquece de cancelar o seguro e perde um dinheiro aí em vão. Então é bom você observar isso. Já tem a regra da SUSEP, a seguradora tem que aplicar isso aí automaticamente. Muitos consumidores brasileiros esquecem disso. Ok. Mais uma pergunta. Eduardo Martins, ele fala, os seguros chamados seguro de vida com prêmio resgatável, que são vendidos por intermédio de brasileiros, mas que a empresa, seja de outro país, estão submetidos à legislação brasileira, mesmo sem um registro da SUSEP. Se sim, quais leis seguram esse contrato? Você acabou de explicar isso, né? Esse caso é um caso mais especial porque realmente o brasileiro ele tem ido muito para o exterior. E a gente tem tomado conhecimento realmente desses planos novos, desses seguros novos. Existe um seguro, que é esse que está colocado por quem perguntou, que é um seguro que realmente ele já declara no contrato que o nosso dinheiro vai para uma instituição estrangeira. Vai ser mais ou menos um fundo que vai receber o nosso dinheiro. É como se fosse uma poupança que você pode resgatar, não necessariamente com evento morte. É uma aplicação. O que está colocado na pergunta tem uma resposta lá dentro. Ela é vendida por brasileiros. Então, essas empresas, em que pesem ser estrangeiras, elas estão abertas aqui no Brasil, é obrigatório que elas estejam abertas no Brasil, e enquanto empresas de seguro dentro do Brasil, elas estão sujeitas à regulação da SUSEP. Então, a SUSEP tem regulação especial e nós esperamos que ela fiscalize essas entidades que estão pegando dinheiro de brasileiros. Uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, divulgada no fim de 2014, reforçou o que já estava previsto em lei. A aplicação de multa caso as operadoras de planos de saúde desrespeitem o prazo de 30 dias para comunicarem aos beneficiários sobre mudanças no credenciamento de hospitais e clínicas conveniadas. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da terceira turma entenderam que a falta de informação a um paciente com câncer sobre o descredenciamento de uma clínica causou um grande transtorno e a Unimed foi condenada a pagar indenização por danos morais. De acordo com o processo, o plano de saúde pago pela consumidora estava sendo usado para o tratamento contra o câncer. Mas, no dia em que iria realizar mais uma sessão de quimioterapia, a paciente teve uma surpresa. Foi informada
de que o plano não tinha mais contrato com a clínica, impossibilitando assim o procedimento. Sem opção e sem ter como continuar o tratamento, a paciente teve que buscar às pressas outro hospital para dar continuidade na quimioterapia, que só conseguiu dias depois. Inconformada com o descaso, ela procurou a justiça. A Unimed foi condenada a pagar R$7 mil de indenização por danos morais. A Unimed alegou que, de acordo com a lei que rege os planos de saúde, as operadoras são obrigadas apenas a comunicar aos clientes sobre o descredenciamento das empresas que prestam serviços e não as clínicas médicas. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva lembrou que os planos de saúde são regidos também pelo Código de Defesa do Consumidor. O ministro afirmou que a Corte tem entendimento firmado sobre o assunto. Ao votar, a terceira turma do STJ considerou que a Unimed agiu de forma abusiva a não comunicar o descredenciamento da clínica e o descumprimento do dever de informação junto à situação traumática vivida pela cliente evidencia o dano moral que deve ser compensado. E nós continuamos aqui no estúdio com o advogado Walter Moura. Walter, nós vimos aí na reportagem que é preciso ter atenção aí nas condições de portabilidade de carências, né? A decisão do STJ é irretocável, o entendimento do ministro Cueva é um entendimento que vai totalmente a favor da interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Não há sentido no plano de saúde descredenciar um prestador e informar, e descredenciar uma clínica e não informar ao consumidor. O consumidor ele não quer nada com o plano de saúde, ele quer com o hospital e com a clínica. É lá que ele vai ter a prestação de serviço médico hospitalar. Então você já estava dentro de um tratamento de câncer que não é um tratamento agradável para ninguém. Você já estava na quimioterapia, que é extremamente doloroso para qualquer indivíduo. E aí chegando lá você descobre que a empresa foi descredenciada e você não foi avisado. Quer dizer que você só é avisado pelo plano de saúde quando é para pagar, para cobrar, para renovar, para pagar. Agora, isso é para receber o dinheiro. Na hora de prestar o serviço, eles não prestam a informação. O Código de Defesa do Consumidor determina que a informação vai ter que ser não só para cobrança, mas especialmente para a prestação fim do serviço. E o que o STJ definiu muito bem é que as operadoras não estão sujeitas apenas à lei dos planos de saúde. Elas também estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Eles se aplicam em diálogo, conjuntamente. E o que o paciente, como nesse caso da reportagem, deve fazer quando descobre esse descredenciamento de imediato? Bom, não há aí o dano moral automático. Para evitar esse tipo de transtorno, é sempre bom fazer uma ligação para o hospital ou para a clínica para perguntar. Nesse caso, da consumidora que já estava adoentada, ela já estava dentro do tratamento. Era razoável que o plano de saúde informasse ela no meio do caminho. O que o consumidor pode fazer é consultar por telefone o hospital que ele deseja ou a clínica e consultar o próprio plano de saúde para ver se ele está com credenciamento em dia. Isso é preciso avaliar bastante. Qual é a diferença do seguro e do plano de saúde? Bom, existe uma série de diferenças. Para o consumidor leigo, vai ser a mesma coisa. Mas ambos vão assegurar que você tem a prestação de serviço médico hospitalar no final, quando você precisar, depois de cumprir a carência, mediante o pagamento dos prêmios. A diferença é que um vai ser mediante reembolso parcial e o outro vai ser integral. Mas para o leigo isso aí vai ficar um pouquinho difícil de interpretar. É importante ler o contrato e saber qual é seu direito de reembolso total ou parcial, seja ele plano ou seguro. Até porque algumas empresas trocam esses nomes para confundir os consumidores. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela participação aqui na STJ Notícias.